Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo para todos vocês, boa Páscoa semanal. No livro da sabedoria, que hoje nós temos na primeira leitura, nesse 28º domingo do tempo comum, nós encontramos um texto que, por tradição, é atribuído a Salomão. Salomão é aquele rei que o Senhor vai dar para ele a possibilidade de pedir o que ele quiser. E ele vai pedir a sabedoria para bem governar o seu povo. E Deus lhe dá a sabedoria e as riquezas. E hoje nós encontramos um texto que é um elogio à sabedoria. A sabedoria, ela é chamada como a companheira de Salomão, como a sua esposa, como a sua irmã. E é aquela que é apresentada no texto como a que deve ser a mais desejada. Para nós cristãos, essa sabedoria recebe o nome, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o dom de Deus, que tem entre os seus dons o dom da sabedoria. Mas essa sabedoria, ela vai se tornando tão importante que ela vai se personificando, vai se passando de uma virtude a uma pessoa, até se tornar de fato uma pessoa para nós, que é o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, o autor vai dizer assim: eu orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. E depois vai dizer assim: preferi a sabedoria mais do que os cetros e tronos, mais do que a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, porque preferia ter a sabedoria do que a visão, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Ou seja, o autor vai dizer assim que mais do que todas as coisas que o ser humano pode acumular como riquezas diversas, bens, ele preferiu a sabedoria, mais do que a visão, mais do que uma qualidade física, porque através da sabedoria se vê muito melhor e se adquire uma riqueza muito mais importante do que os bens desta terra. Essa sabedoria é aquela capacidade de discernir qual é a vontade de Deus, o que se deve fazer em cada situação. Não é uma sabedoria que se adquire com os livros, que uma pessoa pode ter estudado muito e não adquirir essa sabedoria. E uma pessoa pode ser simples e ignorante, como se apresentava Francisco de Assis, e ser uma pessoa cheia dessa sabedoria. Como adquirir essa sabedoria? Primeiramente, a sabedoria é um dom, o dom do Espírito Santo de Deus que age em nós e que nos enche da sua sabedoria. Mas também a sabedoria é a capacidade de, em cada situação da vida, não se mover somente pelos nossos interesses mesquinhos, mas buscar de fato discernir a que decisão sou chamado a partir da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Acredito que mais do que a questão que tantas vezes nos coloca diante de uma situação dramática, o que é que eu devo fazer nesse momento, mas o discernimento da vontade de Deus, ele passa não tanto por tantas coisas que são óbvias. Por exemplo, diante de uma situação que eu sou chamado a viver os mandamentos, é óbvio, se vive os mandamentos. Por exemplo, entre o pecar e o não pecar, é óbvio, a vontade de Deus é que não pequemos. Existem situações que uma situação ou outra é boa, tanto quanto. Então, entre o casar e o seguir a vida consagrada, por exemplo, aí sim se requer um discernimento. Então, nessa situação nós somos chamados a rezar e, sobretudo, nos confrontarmos com alguma pessoa amadurecida, porque sozinhos nós muitas vezes fazemos a vontade que queremos. Veja que mesmo santos, como por exemplo São Francisco de Assis, a um momento ele tinha que tomar uma decisão sobre uma coisa que todas duas eram boas: continuar no governo da ordem ou então partir em missão ou se dedicar à vida de oração, renunciando a vida ao governo da ordem. Então naquele momento ele manda um emissário para perguntar a Santa Clara qual era a vontade de Deus, e a dois frades, e todos com unanimidade vão dizer que ele tem que continuar no governo da ordem. Então que é esta missão que nos dá o Espírito Santo, dom de Deus.
naquilo que nós devemos fazer, que é claramente dito nos mandamentos, ou então que é consoante com a minha opção de vida, eu não tenho que discutir. Por exemplo, eu que sou um frade, sou um pároco, eu tenho que celebrar a Santa Missa para o meu povo. Então, isso aí é óbvio, eu tenho essa missão a fazer, como, por exemplo, um pai de família, trabalhar ou não trabalhar, ele tem que trabalhar, educar ou não educar os filhos, tem que educar. Mas em algumas questões que é possível uma opção ou outra, que todas duas são válidas, nesse caso, para o discernimento, é bom se valer de uma pessoa que nos ajude em tal discernimento, para que nós não atribuamos à vontade de Deus aquilo que é simplesmente uma vontade nossa. No Evangelho de Marcos, que nós continuamos na sua leitura semi-contínua, então hoje nós vemos alguém, aqui não se diz que é um jovem, que veio alguém correndo, ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus vai esclarecer é que Deus que é bom, só Deus é bom. Então Jesus faz a primeira pergunta: tu conheces os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos em relação a Deus, em relação aos homens, não em relação a Deus. Isso porque é nesses mandamentos que nós temos o dever para com os outros. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Nisso nós manifestamos também, amando o próximo, o nosso amor para com Deus. Então Jesus vai dizer assim, se ele conhece, ele vai dizer: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então se vê que é um adulto, e desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor. É o primeiro olhar de Jesus no Evangelho de hoje. Por 3 vezes Jesus vai olhar. Então agora vai fazer para ele um convite para ir além. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou cheio de tristeza, porque era muito rico. Então essa pessoa não aceita seguir Jesus porque era ligado à riqueza. E quanto ele perdeu? Então agora Jesus, depois que ele perde a essa pessoa que ele amou, então é alguém que Jesus amou, alguém que Jesus chama a vocação, e disse não. Então agora Jesus olha ao redor e vai dizer: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Quem é o rico? Não é só aquele que possui, mas aquele que transforma a riqueza no seu Senhor. Não faz da riqueza um canal de partilha e divisão. É muito fácil quem tem bens se tornar esse tipo de rico. Mas também quem não tem pode ficar gastando a vida na busca da riqueza que não tem e também colocar Deus em segundo plano. Então, Jesus teve amigos e discípulos ricos, mas que eles foram solidários, distribuíram os bens aos pobres e seguiram, ou então distribuíram, ajudaram os pobres e continuaram na sua própria vida. Então, Jesus continua, porque os discípulos ficam admirados, com essa expressão de Jesus. Eu vou dizer: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E aqui é o camelo, animal mesmo, e o buraco da agulha. Então não é outra coisa que Jesus está falando. A parábola é exagerada para mostrar a dificuldade. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olha pela 3ª vez, agora para os apóstolos. É o 3º olhar de Jesus. E disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus tudo é possível. O diálogo continua e agora é Pedro que vai dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro quer saber o que é que vai ganhar. E Jesus vai dizer: quem deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim receberá 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Jesus não ilude. Veja que Jesus não vai dizer que receberá nesta vida pai, quem deixou pai, porque o pai é Deus, o pai de todos nós, e no futuro a vida eterna. A promessa de Jesus para o seu discípulo é de vida eterna, nessa vida, perseguição.
Meus irmãos e minhas irmãs, um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.